Delírio histórico! Aí, mais um episódio. Começando brilhantemente. Esse episódio eu posso ficar fazendo isso aqui, ó. Coisa que, tipo, porque é dramática a educação, né, gente? Pode ser. É uma história Dá pra triste. gente inventar algumas coisas. A gente não tá falando de coisa boa. Então, agora é o terceiro episódio, que eu já não lembro mais o que a gente falou no segundo. Quer dizer, eu lembro, mas eu não lembro o que era. A nossa questão agora, a gente faz o podcast junto, tipo, não é o entrevistador e entrevistada, together. As entrevistadoras se entrevistando. Agora eu vou falar sobre as partes que, assim, acho que o mais louco de tudo isso da pesquisa foi perceber como é que uma escola que, a princípio, eu falei, nossa, caralho, que escola foda da porra, eu quero fazer parte, eu quero montar uma igual escola. pra mim, eu quero ser essa escola. Ai, ai. Eu não sei, eu pensei que, tipo, a pessoa ama tanto o negócio. É, exatamente, né? Tipo, eu falei no começo, no primeiro episódio, que a escola era a minha luz no fim do túnel, né? Sim, e aí o trabalho de historiador é você olhar pra essa experiência e não colocar ela num pedestal, não endeusar essa experiência. Ser crítico, né? Cara, é o que a escola ensina. Ser crítico, e é o que eles ensinam. Então, ok, estou fazendo esse trabalho aí, não estou acabando com eles. Mas a ideia é o quê? É que para além, assim, sempre na memória dos sujeitos que fizeram parte dessa experiência, tanto do filme como quando eu fui entrevistar as pessoas, eles evitavam falar sobre os conflitos internos, sobre as contradições do próprio sistema. Tipo, eu perguntava alguma coisa e aí aparecia uma questão assim duvidosa, eu guardava pra mim e depois eu colocava essa questão pra eles, eles respondiam, mas davam uma fugida. Ou quando aparecia alguma contradição, ela vinha sem querer, sabe? Tipo, não era a intenção deles me falar qual era esse problema, mas eu acabava percebendo juntando com outras fontes, com outras coisas que eu tinha feito. O quê? Você lembra alguma contradição assim que você percebeu que é massa de analisar? Então, aí que vem a chave da minha análise, assim, porque como a gente estava falando antes, foi uma escola, um sistema de ensino que propunha uma educação democrática, uma educação crítica, num sistema político completamente autoritário. Então, era muito difícil para quem estava na coordenação desse sistema conseguir andar nessa corda bamba. Porque ela tinha que conseguir articular 5 escolas com sujeitos muito diferentes, porque por mais que tivesse uma seleção para ingressar os professores que tivessem uma linha mais ou menos parecida com o pensamento deles, assim, no começo isso não era muito claro. Então existiam professores que estavam lá, mas que eram do sistema, concordava. autoritários pra caralho, sabe? Ou que tinham uma tipo, eles percepção... eram tipo os bolsominions, não é? que tinha uma percepção de mundo completamente extrema-direita, assim, entende? É como hoje você tem muito professor de história de direita. Exatamente. Então, assim, pra coordenação do sistema do vocacional, ela tinha que conseguir articular esses sujeitos. Então, assim, pra fazer caminhar, pra se defender de uma ditadura que queria acabar com eles. Primeiro, eu acho que um negócio doido de se estruturar é em que pessoas, se fosse muito além lá naquela escola, em que pessoas tentavam articular esse sistema e que pessoas ainda caminhavam para um lado de não articular, que estavam lá como professor, assim, a crítico, entendeu? E que pessoas tentavam, mesmo dentro desse sistema, dessa fuga desse sistema, fazer ele dar certo, né? Porque que era uma luta, entendeu? E que professor que estava lutando lá dentro? Que não eram todos, que você já percebeu, né? Então, aí que é legal, que assim, num capítulo da dissertação, eu uso dois professores que já pesquisaram sobre o mesmo tema. E um deles é o Daniel Chiosini, que ele percebeu que existiam... não, na verdade foi uma outra professora que percebeu e ele usou como referência. Que existiam 2 subgrupos lá dentro do educacional. Que eram os puramente pedagógicos e os pedagógicos filosóficos. Porque aí os pedagógicos estavam lá cumprindo a metodologia de ensino e tal, sem muita percepção política, assim, filosófica. Né? E tinham os professores que já tinham uma questão política mais
determinada, assim, sabe? Então, E essa questão política era o quê? Era da escola ou era... da sociedade daí. Como lidar assim, enquanto professor, enquanto educador, como é que eu vou lidar com a realidade que tá acontecendo lá fora? Eu vou falar sobre o que sou tá mais acontecendo lá crítico, fora? Tipo, mais politizados, digamos assim. Então, bom, acabou que, assim, antes a escola era mais solta. Ela não tinha uma centralização tão forte. Tipo, eles tinham as diretrizes do que eles tinham que seguir, de qual era a metodologia de ensino, mas eles tinham mais liberdade. Depois de 68, que foi a época de revisão do sistema, aí a Maria Nilde conseguiu centralizar mais a proposta que ela tinha, porque ela também mudou nesse percurso, sabe? Ela era uma pessoa diferente da Maria Nilde do final. É muito Como louco. você percebe isso? Cara, porque é maluco, assim, ó. A história é É maravilhosa. maluco, né, cara? História... Sabe que, mas, mano, tem uma questão que eu vou abrir aí que... Foda-se, é rapidinho. 15 bom, tá de boa. Tá, o negócio é assim, ó. Como é engraçado como nós que estamos lidando com a fonte, a gente percebe coisas que as pessoas não vão perceber. E a gente não tem como explicar muito. Isso é um dos maiores dramas, né, cara? Porque, ó, só um parentezinho. Tipo assim, ó, o Sherlock Holmes, que meio que participa do mesmo processo que nós, né? Ele também vai provar os negócios que ele mesmo, cara, não, eu tenho tanta evidência, assim, mas a gente não consegue tanto colocar em papel. E muitas vezes é difícil. Tipo, a gente sistematiza, né, cara? Mas tem muita coisa ali que não tá tão sistematicamente, assim, criado, eu acho. E eu vejo, tipo assim, que, tipo, você e como eu, tem muita coisa que parece que eu já sinto, assim, é tanto que eu mexo com a fonte, sabe? Sim. Não sei, você tem Sim. isso com você? Sim, é porque eu acho que... Essa mudança, ó, tipo assim, essa mudança é difícil de colocar num papel, mas você sim sente, entendeu? Mas enquanto historiador. Então, assim, eu acho que esse é um exercício que é tu ir pra fonte, reflexão. Vai na fonte, reflexão. Vai na fonte, reflexão. Tipo, eu tive acesso por causa do mestrado do Daniel Chiosini lá, eu tive acesso às reuniões da supervisão, dessa coordenação da Maria Nilde e dos supervisores de área. Então, eram gravações da reunião da época, de reuniões da época, em que eles falavam sobre o que estava rolando, sobre como é que eles estavam lidando com os outros professores, como é que cada escola estava fazendo o seu trabalho, e aí isso acabava aparecendo alguns posicionamentos, que não eram, tipo, declaradamente um posicionamento político, ou em algumas, às vezes, eram posicionamentos mais demarcados, mas que a gente vai percebendo qual é a linha de pensamento da Maria Nilde Marcelani. E aí também tive acesso a algumas entrevistas dela, em que ela falava também sobre a escola, sobre como o sistema acabou. Então, tudo isso me ajudou a construir uma linha de análise. Você fez uma linha temporal ou não? Temporal, não. Mas tem gente que faz, é bacana. Não, mas eu não... Tipo, tenho a linha temporal, mas não falei sobre ela na dissertação, Ah, sabe? sim. Não, mas você não fez um papel. É muito massa. Não. Eu já fiz já com um entrevistado. Bota fé. Tá, enfim. E aí rola que teve essa mudança de postura dela, a gente pode ver a primeira entrevista dela, que foi em 83, que ela deu para um jornal, falando sobre a escola, e aí depois uma outra que ela fez em 99, 96, e que vai, assim, mostrando pra mim que ela mesma mudou a postura dela. Ela tem contradições, sabe? Tipo... Depois do colégio. Depois do colégio, Tipo, como eles rememoram a experiência, Claro, como é que eles com tentam certeza. blindar uma memória harmoniosa do sistema. Ela, assim, apesar das contradições todas que eu encontrei, e que eu ainda não consegui falar, mas eu já vou falar, Sim. Eu percebo que houve uma tentativa de criar uma coesão sobre o que foi a experiência de ensino. Diminuir as contradições, diminuir os conflitos que tinham entre os sujeitos internamente e colocar a culpa na ditadura militar, entende? Não que isso seja Entendi, que interessante, né? Não que isso seja um problema, assim. Eu acho que, na real, é só um resultado, assim, de pessoas que viveram um sistema de ensino, de educação sem precedentes no seu tempo, sabe? E que querem defender esse sistema, querem que o que existiu dele possa voltar, porque aí é a pira do GVIV, que é o movimento social que eu consegui entrevistar lá as pessoas em São Paulo. Eles querem
trazer alguma coisa daquilo que eles viveram para a educação atual. Então, quando eles vão lembrar desse passado, quando eles vão lembrar dessas escolas, eles não vão trazer os problemas. Porque não é funcional trazer os problemas. Eles querem exaltar o que tem de bom. Quantas pessoas são no GVive? 700 e poucos. Mas aí que é uma grande questão. Você entrevistou quantos? Não? 6. Tá. Mas daí... Qualitativo, quantitativo. Não, aqui não entendi. Eu não entendi isso aqui. Não, tipo assim, mas é que... Quanto é representativo esse número? Não, é que tipo assim, você falou assim, essas pessoas não querem pensar que era um movimento ruim porque elas querem trazer à tona esse movimento e querem que sejam bom. Então elas vão rever uma coisa boa, entendeu? Sim. Só que assim, eu tenho uma questão que eu acho difícil de responder muito, que eu faço tempo que eu nem sei a resposta. Que tipo... não existe uma noção, pode ser uma questão besta, mas tipo, entre tipo, essas 700 pessoas concordando com o passado, assim, como que existe uma consciência global, geral, não assim? tem. Não tem, então, tipo... Na então, verdade, tipo, não é um acordo entre, tipo, gente, vamos falar bem do passado, entendeu? Sim. Tipo assim, então, existe um sentimento compartilhado, mas é problemático esse sentimento compartilhado, ou a gente pode criar um problema, que ele pode ser construído pelo presente, entendeu? Dessas 700 Também. pessoas, quem realmente esteve lá e quem participa da noção que se cria sobre a experiência hoje sobre lá, entendeu? Sim. Quem são as pessoas que estiveram lá e daí... Não, peraí, já falo. E daí, aí assim, ó, essa memória que é construída nesse presente que você está falando é articulada por algum desses sujeitos. Esse sujeito com as intenções, tipo, não estou falando boas ou ruins, mas esses sujeitos constroem esse ideal coletivo que você pensa que vão pensar, puta, lá era muito foda, entendeu? Sabe, tipo, então, o estoque foi foda, entendeu? Sabe? Sim. Pura maconha. Quer falar em outro episódio, mas daí vai ser só amanhã. Você vai ter que voltar aqui amanhã. Não foi ainda tudo. Não, foi 10 minutos. Tá, então tem mais um pouquinho. Assim, o que eu percebi é que essas pessoas que fazem parte do movimento social, do GVive, eles têm uma unidade no sentido de lembrar o que foi o vocacional, trazer a memória dele de volta, buscar documentação, rememorar o vocacional, mas elas não têm unidade quando querem fazer o projeto que elas propõem atualmente, sabe? Tipo, a gente tá aqui rememorando o vocacional, foi muito importante pra gente, foi muito diferente de tudo que já aconteceu na educação, mas quando vai ter que fazer um enfrentamento político para propor algo no sentido de transformar a educação atual, eles não têm essa unidade. Por quê? Porque aí muda na questão da própria ideologia, sabe? Do que cada um entende por uma sociedade justa ou uma sociedade que faça sentido para cada sujeito, sabe? Tem um dos entrevistados que fala assim, a gente tava no nosso grupo, tudo muito bem, tudo muito tranquilo no nosso movimento, só que aí quando começou a estourar as questões do impeachment da Dilma Rousseff, a gente começou a perceber que havia uns sujeitos do movimento que eram pró-impeachment, né? Pró-impeachment, Bolsonaro pra caramba. Isso é muito foda. Então, essa ideia isso de também eu justiça, trabalho pra tentar entender o porquê disso na dissertação. Né? Eu e o Bolsonaro queremos justiça na sociedade, mas... Cada um do seu modo, né? Exatamente. Que tipo, muito diferente. Esse conceito de justiça a justiça não é justa. É muito amplo, né? Mas assim, tipo... Falamos 14 minutos. Falamos pra caralho e não falei nada. Essa é a sensação que eu tenho, sabe? Tipo, que eu deixei de falar muita coisa que tem na pesquisa. Já é a musiquinha do final. Do episódio. Quem quiser, busca lá na dissertação na UniOeste ou manda uma mensagem pra mim. Qual é o nome da sua que a dissertação? gente conversa. Ginásios Vocacionais, Memórias e Resistências. Tá, foi. Valeu, acabou! Acabou.